Às vezes a foto está onde você menos espera. Eu sou o Fabiano Shed e hoje eu vou fazer foto de uma planta no mínimo super inusitada. Você sabia que existe uma planta que, se tocada, ela reage? É verdade, é a Mimosa Pudica. O meu filho menor, o João, tem paixão por botânica e nós estávamos caminhando aqui nessa região marinha, à beira aqui da praia da Penha, em Santa Catarina, quando ele viu, na verdade, com seu olho clínico, uma plantinha no chão com uma flor belíssima. Era então a Mimosa Pudica, chamada de dormideira, não me toque, dorme, são esses os nomes populares. A planta se fecha rapidamente para se defender de qualquer ameaça. Parece incrível, mas a gente encontrou essa planta e, claro, eu tive que voltar, instalar aqui a minha lente de macro, trazer o meu tripézinho gorila e vamos fazer a foto. Haha! Aqui está a Mimosa Pudica. Agora eu vou instalar o tripé e vou caprichar porque a flor, além de super interessante, é belíssima. Já estou pronto para fazer a foto. Repare que eu montei o meu tripé aqui na altura da florzinha. Temos um desafio extra que é o vento. Quando o vento sacode a flor, você pode perder muita nitidez. Nessa hora o que você faz é tenta criar um anteparo para o vento, mas se mesmo assim não der certo, como é o meu caso aqui, faz alguma coisa como calçar o caule da flor com uma pedra, que é o que a gente fez aqui. E claro, você vai ter que subir a sua velocidade do obturador para diminuir aí as suas chances de registrar esse movimento do vento. E às vezes para isso você vai ter que precisar subir a sua ISO. Subir a ISO nunca é bom, mas quando não tem jeito é o que você tem que fazer. E aí eu vou usar duas técnicas. A primeira é uma foto simplesmente com uma abertura de diafragma a menor possível. Porque com aberturas pequenas, e a minha lente de macro chega a aberturas de f/30, que é uma abertura mínima, você consegue pôr mais nitidez desde o primeiro plano até o segundo plano. Porque lembrando, se você faz uma foto de macro onde a lente está muito próxima do seu tema, você vai focar apenas um detalhe dali da florzinha, mas o resto vai ficar fora de foco. A profundidade de campo é muito rasa. Então, para você contornar esse problema, tem que usar uma abertura bem pequenininha. Mas essa é a primeira técnica e a imediata vou fazer uma foto assim. A segunda técnica, um pouco mais complicada, é para você ganhar nitidez em troca de um pouco mais de trabalho. E o trabalho é o seguinte, para ganhar nitidez eu vou para uma abertura intermediária aí, como f/5.6. Essa é uma abertura que me dá boa nitidez de lente. Mas aí eu vou precisar tirar uma série de fotos e não somente uma. Com o tripé, câmera imóvel, eu vou fazer uma foto em cada plano de foco. Eu vou pegar a pontinha da flor que está bem no comecinho e vou fazendo uma foto em seguida da outra, mudando o foco um pouquinho mais para trás, ou seja, para o fundo, até que eu tenha uma foto em cada plano de foco. E daí depois no Photoshop eu vou fazer o que se chama de empilhamento de foco, ou em inglês, que é muito popular o nome, Focus Stacking. Eu vou juntar todas essas imagens em uma única imagem. E essa única imagem vai ser resultado da nitidez de cada uma delas. O Photoshop vai pegar somente onde está nítido em cada uma dessas fotos que eu tirei e juntar numa única com nitidez do começo ao fim. E aí eu vou conseguir uma foto de nível profissional. Agora eu digo que eu estou com um pouco de medo aqui de não conseguir fazer isso direito, porque vou fazer uma série de fotos, todas elas têm que estar perfeitamente alinhadas. E nós estamos com um vento muito forte. Por isso é que eu faço as duas técnicas. Eu faço primeiro com uma abertura bem pequenininha e depois eu parto para o Focus Stacking. Aí eu tenho aí duas opções de ter sucesso depois quando eu chegar com esses arquivos lá no meu computador. E olha que agora está ventando bastante. Então vamos lá, vamos fazer a foto. No Focus Stacking também gostaria de falar o seguinte para você. O
profissional de foto de empilhamento, de foto de macro que faz empilhamento de foco, ele tem um tripé que ele movimenta essa câmera para frente e para trás milimetricamente com um trilhozinho aqui. Mas eu não tenho esse equipamento porque eu não sou assim profissional de macro. Então, para conseguir fazer várias fotos em diferentes pontos de foco, o que eu vou fazer mesmo é girar com o meu dedo aqui o anel de foco da lente. Cada milímetro que eu giro aqui vai me dar um plano de foco diferente. Depois você vai ver lá no Photoshop quando eu tiver essas fotos todas tiradas. Vamos lá! Mais um detalhe, eu vou usar o modo de disparo contínuo, porque daí à medida que o meu dedo está pressionado e o obturador vai abrindo e fechando, eu vou movimentando com o meu dedo o anel de foco. Assim eu consigo várias tentativas, eu não faço uma só, eu faço várias sequências de foto para depois eu veja que ficou melhor para poder empilhar lá no Photoshop. Vamos lá, você vai ver como é que eu faço. O vento é um super desafio. Por sorte, encontramos uma outra aqui escondidinha do lado aqui de uma espécie de um armazém de pescador e conseguimos colocar aqui uns restos que o mar traz aí de barco e fizemos um anteparo. O pneu é para que eu possa me agachar sem machucar os joelhos, já que eu não trouxe joelheiras. E aí eu posso fazer a foto. Essa foto não se faz assim, chegou, fez a foto. Como nós vamos fazer uma tentativa de empilhar foco, é importante que se façam várias tentativas, porque depois quando você chega em casa, coloca os arquivos no computador, se a foto não ficou muito legal, ela ficou quase legal, você vai ter se arrependido de não ter feito mais tentativas. Então quando eu vejo que a imagem promete, eu faço várias tentativas, tenho paciência, porque afinal eu gosto disso. Agora que a gente já fez aqui as fotos, chegou a hora da parte 2 do trabalho, que é ir lá para o computador e ver como é que isso aí vai ficar depois de pós-processado. Vamos ver o que ficou melhor. Se foi a foto com uma abertura bem pequenininha, com a tentativa de uma profundidade de campo bem longa, ou se vai ser o nosso empilhamento de foco. Lembrando que eu estou aí com medo porque a florzinha tremeu bastante e apesar do Photoshop alinhar essas fotos automaticamente para mim, não faz milagre. Então vamos lá, vamos ver como é que isso aí vai ficar. Então, agora que a gente já fez as fotos da mimosa pudica lá no litoral, vamos trazer as imagens aqui para o computador. Eu vou abri-las no Lightroom para nós empilharmos essas imagens todas e eu mostrar para você como é que se faz o empilhamento de foco ou focus stacking em inglês. Vamos lá. Vamos trazer as imagens para o Lightroom. Vou aqui em importar. Já tenho selecionado aqui na minha pasta do focus stacking as imagens que nós queremos empilhar. Vou aqui em adicionar a coleção, não preciso criar uma coleção porque já está criada aqui, eu fiz isso anteriormente. E vou simplesmente importar. Vamos aqui, já aqui em coleções. Vou trabalhar já dentro da minha coleção da mimosa pudica. E vou mostrar para você como é que estão essas imagens aqui da nossa do nosso primeiro exemplo. Veja como é que eu fiz o processo de captura. Primeiro eu estou focando aqui nas extremidades, na pontinha da flor. Vou para a imagem seguinte com o teclado. Veja que eu já foco um pouquinho mais para dentro e vou caminhando o foco até que tem a lagartinha que a gente vê aqui na flor e vou caminhando até chegar aqui em lugares mais distantes. Na profundidade de campo, eu chego a focar aqui esse botão, a flor aqui nessa altura já está totalmente desfocada e vou caminhando, agora começo a focar a folha, vou ganhando nitidez lá atrás, até ter aí mais ou menos tudo em foco em diferentes imagens. Como é que eu faço para obter uma única imagem com o melhor do foco de cada uma dessas aí que a gente captou? Bem, eu venho aqui, seleciono as imagens que eu quero usar para empilhar o foco, com Shift e Mouse, vou aqui em Foto, Editar em Abrir como camadas no Photoshop. Quando eu faço isso, o Lightroom já abre o Photoshop para mim e já coloca as imagens lá dentro em camadas.
porque são programas justamente irmãos, aí são programas, os dois são programas da Adobe. Esse processo às vezes pode ser um processo um pouquinho lento, especialmente se o seu computador não for lá dos mais rápidos. Tenha paciência, requer bastante processamento de máquina, mas você vai chegar lá. E aqui estão todas as imagens que nós capturamos lá em campo como camadas aqui do Photoshop. O que eu vou fazer é, a partir da primeira camada, que eu vou clicar, Shift, seleciono todas as camadas. E agora você vai se surpreender como tudo isso é muito simples de se fazer, mas muito complexo aqui para o computador. Camadas selecionadas, eu vou em Editar, Alinhar camadas automaticamente. Eu vou aqui em automático e vou ticar aqui remoção de vinheta e distorção geométrica. Dou OK. Essa é uma atividade que requer bastante processamento do computador, então vai levar um certo tempo aqui para que isso seja processado. O que o Photoshop está fazendo nesse momento é alinhar exatamente uma imagem sobre a outra. E aqui nós precisamos muito disso porque, lembre-se, tinha vento no lugar. E eu tive que usar velocidades bem altas do obturador para poder congelar o movimento. Mas, mesmo congelando o movimento, a flor se deslocava levemente de um lado para o outro entre uma captura e outra de imagem, e isso pode ter me causado um grande problema aqui. Então, fazer focus stacking com vento não é uma boa ideia, mas é o que tínhamos para o momento naquela hora. Então, você vai ver aqui um exemplo de como foi feito com vento, e na sequência eu vou fazer rapidinho uma foto, um empilhamento de foco de uma foto que a gente não tinha vento, no mesmo momento, para você ver a diferença. Aqui temos então as imagens todas alinhadas. Repare que você vai ver aqui umas bordas, aqui uma coisa estranha. Isso acontece porque toda vez que você move o ponto de foco, é a mesma coisa que você estivesse caminhando com a sua câmera levemente para frente ou para trás, no caso aqui para frente. E aí você vai naturalmente aumentando delicadamente a imagem no seu quadro. Imagine que se você tem uma imagem, você caminha com a câmera, você vai aumentar aquela imagem. Isso você está fazendo quando movimenta o ponto de foco, só que milimetricamente. E aí você vai então observar essas distorções aqui nas bordas quando você coloca uma imagem em cima da outra. O passo seguinte, ultra simples, mesclar camadas automaticamente aqui em editar. Você vai empilhar imagens, as duas caixinhas aqui ticadas e OK. Essa também é uma atividade muito complexa para o computador, requer bastante processamento, mas com um único clique de mouse você vai ver que o computador agora vai selecionar somente as partes que ele enxerga como focadas em cada uma das imagens e vai sacar, através de máscaras de camada, somente a parte com conteúdo em foco. E vai montar tudo como se fosse um grande quebra-cabeça numa única imagem, onde ele vai ter nitidez, a melhor da nitidez de cada uma das capturas reunida em uma única imagem. Tadã! Temos a nossa imagem com empilhamento de foco. Repare que aqui nós temos essas bordas com esses defeitinhos todos, que é por conta do alinhamento. Isso nós vamos então cropar aqui depois na sequência no Lightroom. Já observo que temos aqui alguns problemas. Veja que nós não temos nitidez absoluta em algumas partezinhas das folhas aqui. E isso certamente aconteceu por conta do deslocamento exagerado entre uma captura e outra que o nosso malvado vento causou. Agora o que fazemos? Antes de... tem um detalhe aqui. Eu quero que você veja que as máscaras de camada, né? Olha como é que ficou isso aqui. Eu vou tirar aqui a visualização imagem por imagem para você ver como é montado o quebra-cabeça pelo Photoshop, somente sacando as imagens
somente sacando a parte das imagens que está em foco e montando a imagem final. Aí você vem em Arquivo, Salvar. Repare que aqui embaixo vai aparecer a barrinha de salvar e você já pode ir lá para o Lightroom, porque o Photoshop agora vai devolver automaticamente essa imagem aqui para o Lightroom. Leva um tempinho, porque é um processamento aí dele salvar a imagem e jogar lá para dentro do Lightroom. E aqui está a nossa imagem com empilhamento de foco, numa imagem em formato TIFF, que ele já colocou aqui para a gente dentro da tirinha de imagens. Bem, próximo passo, vamos aqui em Revelação e vamos sacar esses defeitinhos. Eu vou cropar essa imagem aqui. Para que a gente saque fora aqueles defeitos do alinhamento e essa imagem fique mais harmônica. Vou dar um Enter aqui, já está cropada e ainda posso fazer aqui, vou embaixo, faço alguns pequenos ajustes, como vamos aumentar um pouquinho a vibração, aumentar aqui talvez um pouquinho os realces para o fundo ficar mais chapado, vamos, quem sabe, aumentar um pouquinho o contraste, temos uma imagem bem legal, vou aqui em Detalhes, vamos aumentar aqui a nitidez, Alt, clique aqui em Máscara e você vai jogando para a direita e você vai ter a nitidez aplicada somente ali na parte clara da sua imagem. Assim evitamos de colocar nitidez na parte chapada, enfatizando eventuais defeitinhos aí, até de sujeirinha no sensor eletrônico, que às vezes acontece. Pronto, estamos aqui então com a nossa imagem do Focus Stacking. Repare a riqueza de detalhes que nós temos. Olha a lagarta aqui. E essa imagem não ficou perfeita porque temos então esses probleminhas aqui causados por conta do movimento da flor. Agora, veja que legal que nós temos também feita aqui esta imagem, que é uma imagem em abertura mínima, numa lente de macro f32. Uma abertura super pequenininha, significa que com uma abertura tão pequenininha a gente consegue grandes profundidades de campo. Tentamos guardar aí foco em uma faixa grande de profundidade de campo. Veja que essa é uma imagem com uma única captura que tem em foco quase tudo que nós estávamos tentando empilhar anteriormente. E até chega a ter foco na parte de trás da planta lá. Para a gente fazer uma comparação justa, eu vou aqui na imagem que nós empilhamos e vou dar copiar para pegar todas as alterações que a gente fez nessa imagem depois de empilhada. Vou dar copiar, agora eu vou aqui na imagem única, sem empilhamento, numa abertura bem pequenininha, e vou dar colar. Pronto, agora nós temos as imagens prontas para comparar. Repare que aqui eu estou em ISO 5000, porque para f32 eu preciso realmente ter uma ISO bem alta para poder conseguir captar essa imagem. Então, nós vamos colocar aqui na comparação lado a lado e vou arrastar a imagem aqui que nós empilhamos o foco. Aqui nós temos as duas imagens. Vamos dar uma ampliada aqui e uma ampliada aqui. Vou movimentar aqui para a gente ter a mesma seção. Repare a diferença de nitidez que existe entre a imagem que nós captamos com uma abertura bem pequena e a que nós fizemos com o empilhamento de foco. Veja a diferença de nitidez que existe entre uma e outra. Por isso que fazer aqui é mais fácil da gente movimentar. Por isso que... Deixa eu ver aqui, que tem que fazer uns... Veja a diferença do botão entre a imagem empilhada e a imagem captada uma única vez. E aqui, infelizmente, temos esse problema do vento aqui. Vamos, então, voltar para que você possa ver a diferença de imagem, de nitidez de uma para a outra. Então, aqui, novamente, é a imagem que nós fizemos em f32, uma única captura. E aqui a imagem que nós fizemos com o empilhamento. E aqui a imagem que nós fizemos com o empilhamento de foco. Infelizmente, esses problemas aqui aconteceram por conta do vento.
Agora vamos fazer mais um exemplo bem rápido com esta outra imagem aqui. E veja que o Fabiano às vezes comete erros bem feios. Eu super expus essa imagem aqui sem querer. E para consertar isso, eu apenas vou aqui na primeira imagem aqui da minha lista. Vou fazer uma redução dramática de exposição, porque eu posso fazer isso com muita qualidade, porque eu estou com um arquivo RAW, RAW, e isso me permite ter uma grande mobilidade de edição com qualidade. Vamos aqui também aumentar a vibração. Podemos aumentar ainda mais um pouquinho. Não, o contraste está bom assim. Agora eu vou, selecionadas todas as fotos aqui com Shift, eu vou sincronizar. Sincronizando, eu vou transmitir essa mesma alteração que eu fiz para todas as imagens da minha sequência de imagens em diferentes pontos de foco. Vou caminhar rapidamente aqui para você ver como eu vou jogando o foco para trás até que eu começo a focar aquele botão já estragado ali de trás e tenho nitidez lá no final. Aqui eu tenho um alinhamento muito melhor porque o vento aqui estava bem mais fraco, nós tínhamos essa florzinha protegida do vento. O que fazer? Vamos lá rapidão. Foto, editar em, abrir como camadas no Photoshop. Agora que nós temos todas as imagens já abertas como camada, vamos então selecionar a primeira imagem. Shift, selecionamos todas as camadas. Editar, alinhar camadas automaticamente. Ok. Lembrando que esse é um processo lento e requer bastante processamento aqui para o computador. Um clique para você, mas muita conta aqui para o seu processador. Temos então aqui as imagens alinhadas. Agora vamos aqui novamente editar, só que agora em mesclar camadas automaticamente, empilhar imagens, e o computador vai fazer isso para a gente super tranquilamente. E vai criar, então, máscaras de camada em cada uma das imagens, cada uma das camadas, selecionando apenas a parte em foco do conteúdo e juntando tudo num quebra-cabeças para fazer a nossa imagem final nítida em todos os aspectos. Na verdade, nítida em todos os pontos de foco. Tadã! Temos então a nossa imagem com o empilhamento de foco com nitidez em todos os pontos que a gente desejar. Vamos aqui em arquivo, salvar e vamos já levar essa imagem automaticamente. O Photoshop vai abri-la já lá no Lightroom. Veja que está salvando aqui. Eu já vou clicar aqui no Lightroom e vou ver essa imagem aparecer aqui. Veja aqui a imagem com a nossa primeira imagem com foco nas extremidades da florzinha, e agora a nossa imagem com empilhamento de foco vai ter tudo isso aqui nítido. E lá vem ela. Tcharam! Aqui temos a nossa imagem. Eu vou ainda dar aqui uma cropada nela para ela ficar mais harmônica. Vou dar um Enter e veja a riqueza de detalhes que nós temos nessa imagem com o empilhamento de foco, desta vez sem vento. Vamos colocar aqui um F para ver a tela inteira. Veja que fantástico o resultado do nosso empilhamento de foco, ou focus stacking. Você tem uma imagem daquelas que você vê nas revistas de ciências. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir. Se você aprendeu alguma coisa comigo
E assine o nosso canal do YouTube e bata ali no sininho para ser notificado toda vez que eu lançar um vídeo novo.